De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o doutor Serafim Neto. Ele é advogado e conosco vai falar sobre uma nova legislação que traz regras para a punição de agentes públicos. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão, doutor Serafim. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos que nos assistem. Gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador quais são essas três delas, pelo menos, das principais regras que com essa nova legislação fazem com que, pelo menos, se tente apertar um pouco mais os agentes públicos e tente evitar os esquemas, os escândalos de corrupção. Robson, foram muitas alterações que aconteceram com a Lei 13.655, né, de 2018, agora recente. Dentre elas, podemos citar, por exemplo, o controle popular. Hoje em dia, o gestor que eventualmente praticar algum ato administrativo de mais importância, ele precisa ou deveria consultar a população para saber a opinião do povo com relação àquele ato. Tem também, por exemplo, outro fato importante, a motivação do ato administrativo. Antes, o gestor ele podia motivar alguns atos, ou devia motivar alguns atos, mas não todos. Só que, atualmente, realmente há uma necessidade de que todos os atos venham a ser motivados, desde que eles sejam atos que eu posso considerar como relevantes. Porque atos de mero expediente, realmente atos comuns, não precisariam desse tipo de motivação. E na prática, o que é que a gente pode transmitir para o telespectador que muda com essa nova legislação? O mais importante com relação à nova lei, no meu entendimento, é reforçar realmente a divisão de atribuições, né? Porque hoje em dia há uma certa arbitrariedade, um certo descontrole com como cada um dos entes vai praticar seus atos. Por exemplo, às vezes o Ministério Público, às vezes o Tribunal de Contas se expande na sua competência e passa a praticar atos que prejudicam, de certa forma, a gestão do ente público. Como muitas vezes o Supremo Tribunal Federal acaba legislando diante de uma inércia ou de alguma confusão em relação à legislação da própria Câmara ou Senado, muitas vezes o próprio Supremo Tribunal Federal dá uma decisão que tem força de lei também, né? E as próprias medidas provisórias que vêm do Poder Executivo também são uma forma de legislar. Com certeza. Isso aí, Robson, se dá o nome de ativismo judicial, né? É o judiciário saindo um pouco da sua esfera de competência constitucional para interferir em outras esferas de competência. Só que, a bem da verdade, a gente sabe que no sistema constitucional brasileiro tem um sistema de freios e contrapesos. O que seria isso, Robson? É quando, por exemplo, o Poder Legislativo não pratica o ato que deveria praticar e vem o Judiciário para controlar o Poder Legislativo. Assim como também o Executivo faz com o Legislativo, e todos os três entes, que são independentes e harmônicos entre si, vão se comunicando, tentando se conseguir chegar ao que mais importa, que é o interesse público. Trazendo para um exemplo recente que ocorreu no Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa tomou uma decisão de uma lei autorizativa em relação ao governo do Estado poder utilizar o fundo previdenciário para pagar os aposentados. O Tribunal de Contas, que está, digamos assim, subordinado à própria Assembleia, não permitiu. Aí vai desaguar o processo na Justiça, a Justiça agora permitiu, mas mesmo assim ainda não pode efetivar, também já não entendo por que é um balaio de gato danado. Mas, na verdade, mostra a interferência de competências entre poderes. Com certeza, Robson, mas perceba como é confuso, né? O Tribunal de Contas se imiscuiu na matéria, depois foi para a Assembleia, aí vem o Judiciário por um ato do Executivo. Essa lei 13.655 traz justamente a tentativa de que cada um fique na sua esfera de competência, pois na medida em que alguns entes interferem em outra esfera, eles podem praticar atos que não serão tão interessantes para o poder público, inclusive prejudicando os atos que são típicos da sua função. Então, é interessante cada um realmente ficar, digamos assim, no seu devido lugar, né? Existe também na administração pública muitos assessores jurídicos que respaldam as ações daquele gestor, seja um secretário ou próprio ministros de Estado, diretores de companhias estatais ou mesmo de economia mista, e muitas vezes para que a decisão dele tenha validade, para que o processo venha tramitando e chegue a uma decisão final e depois seja publicado para ter um valor efetivo, nós sabemos que tudo isso, todo esse processo burocrático, ele passa também por uma decisão do setor jurídico daquela empresa pública ou mesmo de um órgão público, e muitas vezes aquele gestor fica respaldado numa decisão que venha a ser dada pelo jurídico. Às vezes, de boa fé, a pessoa dá uma decisão e gera uma interpretação que acaba com problemas tanto para o gestor, o secretário, ou mesmo problemas para o advogado. Por outro lado, também a gente sabe que às vezes tem coisa que não pode, mas tem jurídico que força a barra para dar um jeito de dizer pode,
pode de outro jeito. Então, como é que fica essa situação diante da nova lei? Robson, isso é um ponto muito importante da nova lei, inclusive, acho que é uma das grandes inovações com relação ao poder público. Hoje não, né? Há algum tempo já existe, na verdade, alguns entes e alguns órgãos que vêm fiscalizando de maneira muito contundente a atuação de técnicos, não só do jurídico, mas técnicos também, engenheiros, por exemplo, e esses profissionais ficam limitados ao que estabelece, por exemplo, o entendimento de um Tribunal de Contas X, Y ou Z. Então, o que existe hoje na lei? A lei fala que o técnico, o agente público dotado de poder, digamos assim, técnico, como engenheiro, o advogado, ele não será responsabilizado desde que ele não haja com dolo ou erro grosseiro. O dolo seria a má-fé, o erro grosseiro seria a imperícia, né? O desconhecimento técnico da matéria, digamos assim. Isso é importante porque agora vamos poder, quem sabe, atrair mais profissionais de qualidade para a área, para que realmente a gente tenha decisões mais interessantes do poder público, com base em fundamentos teóricos, práticos, interessantes. Porque, por exemplo, é no mínimo complicado que eu queira que todos os advogados pensem da mesma forma. Agora, o que não pode acontecer é um advogado dar um parecer jurídico para um gestor com base em fundamentos que não tenham, digamos assim, relevância jurídica prática. A não ser que eu tenha uma interpretação com base no entendimento minoritário de um tribunal ou da doutrina, mas eu tenho que ter um respaldo jurídico. O que eu não posso é inventar uma teoria, inventar uma tese para respaldar o que aquele gestor pretende ou deseja, né? É uma pergunta agora do Ricardo, que está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber se é algo semelhante a ponderações que são feitas pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, quando percebe e reconhece que algumas vezes um erro cometido por algum prefeito, sobretudo de interior, quando tem menos estrutura e menos conhecimento da parte de gestão, em alguns casos desses, se há uma ponderação por parte do Tribunal de Contas sobre o que é que teria motivado aquele erro cometido no processo, se foi realmente algo intencional, que o prefeito queria desviar o recurso público, ou se teria sido, naquele caso, uma situação onde o prefeito cometeu algo por algum erro administrativo, por desconhecimento de alguma lei que muda tanto no dia a dia. Robson, essa lei traz também uma previsão com relação a isso bem expressa. A bem da verdade, os tribunais, eles já têm a obrigação, até pela questão constitucional e de outras leis que previamente já estavam vigentes, de ter essa singularidade, digamos assim, de cada situação. Porque não adianta querer que o prefeito de Natal tenha um suporte que um prefeito de um município com 4 mil habitantes vai ter. Obviamente são realidades diferentes e as consequências jurídicas e práticas daquele ato também serão diferentes. A lei traz um pouco disso. Ela vai tentar também demonstrar mais claramente, reforçar a necessidade de individualizar aquela sanção. A sanção de quem comete o equívoco tem que existir, mas em que medida? Qual a proporção disso? Por exemplo, eu posso querer que um prefeito de um município de 3 mil habitantes, com um corpo técnico mínimo, responda da mesma forma do que um governador, do que um presidente da República, ou dirigente de algum órgão grande estadual ou federal, enfim. Esse suporte, digamos assim, material, deve ser considerado também na decisão administrativa e judicial. Muito bem. Gostaria de agradecer a sua presença e participação no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu deixo um momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. E receba, né, o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado, Robson. Eu também agradeço bastante a oportunidade de estar aqui e gostaria realmente que toda a população tentasse se inteirar um pouco mais, como o programa tem essa finalidade também, porque é importante que a população participe dos atos administrativos e que a gente fiscalize realmente os órgãos públicos, e essa lei é mais um instrumento para que a gente busque a luta contra a impunidade, né? Verdade. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos conversando com Valdemir Bezerra, atual presidente e candidato à reeleição do CRECE, o Conselho Regional de Imóveis, no nosso estado do Rio Grande do Norte. Detalhes daqui a pouquinho. Eleição hoje, votação online. Até daqui a pouco.